paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no canal Palavra que Edifica. Estamos tratando sobre Cristologia, estamos trazendo os textos bíblicos. Nós estamos tomando também por base o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, que nós sabemos que Lucas ele não foi um discípulo de Jesus, mas Lucas ele foi um discípulo de Paulo. Aprendendo com Paulo, então ele escreve este compêndio, assim como Atos dos Apóstolos, sobre a história da igreja. E aqui em Lucas, no capítulo 5, nós vamos estar dando continuidade no assunto. No vídeo anterior, nós tratamos sobre a pesca maravilhosa, que vai do versículo 1 até o versículo 11. Nós falamos um pouco de Pedro, nós falamos um pouco ali do que aconteceu no barco, da conversão de Pedro. E agora nós vamos do versículo 12 até o versículo 16, que a epígrafe do texto vai estar tratando a cura de um leproso. É interessante você observar, quando você lê na tua Bíblia, também nós temos a referência desse leproso em Mateus, no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 4, e em Marcos, no capítulo 1, do versículo 40 até o versículo 45. Mas eu vou me ater aqui em Lucas, para que a gente venha estar aqui falando versículo por versículo do Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. E quando terminar, com um propósito, nós vamos estar aí trazendo também os outros evangelhos, vamos estar trazendo outros conteúdos. É importante que você continue conosco, mande sua sugestão. É importante também que você dê o seu like, que você também se inscreva no canal. Não pelo fato de que nós queremos renda com isso, graças a Deus somos abençoados por Deus, não tem nos faltado nada, mas para que a palavra ela chegue até a tua vida em uma forma de crescimento, onde a semente que nós lançamos no teu coração, ela vem crescer, germinar e dar muitos frutos, até que naquele grande dia você venha receber a tua coroa da vida. Sem demais, vamos entrar então na palavra de Deus, a cura de um leproso. Vamos começar então no versículo 12. Acompanhe comigo, como eu sempre digo, pegue a tua caneta, pegue um papel e em nome de Jesus Cristo, anote as informações, também nos dê informações, é importante. Eu creio que você que está nos vendo também tem conhecimento, é um discípulo, estuda a palavra de Deus, mande sua sugestão também. E eu quero dizer também, eu não me lembro agora no momento, mas o irmão que nos pediu também um vídeo a respeito de Jeremias, se não me falha a memória, no capítulo 18, no vaso do oleiro. Nós não esquecemos, varão, fique em paz, que nós vamos estar trazendo um conteúdo abençoado e riquíssimo para a tua vida, para que você venha falar para aqueles que estão ao teu redor. Lucas, versículo 12. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode me limpar. Este é o versículo 12, quando este homem, Jesus agora estava andando pela Galileia, e ele encontra, este homem vendo Jesus, sabendo o poder que estava sobre o Cristo, porque a Bíblia nos menciona que todos que chegavam até a Cristo eram curados. Não tinha um que não era liberto de possessão demoníaca, que não era curado de enfermidades. Todos que chegavam até Cristo, esta era um dos significados da chegada do reino no meio de nós. O reino veio com libertação, mas também veio com cura e operação de milagres extraordinários. Como nós conhecemos um exemplo, Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. Nós temos a ressurreição, Jesus ressuscitando também Lázaro, depois de 3 dias estava morto. Então nós vamos ver esses milagres extraordinários, aonde Jesus passava, ele curava. E o leproso, sabendo disso, ele não perdeu a oportunidade. Porque é interessante que Cristo ele trabalha na nossa vida de forma poderosa. De que maneira? No reconhecimento. Todas as vezes que você reconhecer que Ele é o Filho unigênito de Deus, e Ele tem poder tanto no céu quanto na terra, e toda a autoridade lhe foi dada, e toda a plenitude do Pai habita sobre Ele, grandes coisas Ele vai fazer na tua vida. Muitas das vezes a nossa fé é muito pequena, mas creia. Jesus vai dizer certa vez: se não veres sinal de milagres, não crês? Muitas das vezes nós queremos ver movimento, mas Deus ele também trabalha no silêncio. Mesmo que Ele não esteja falando com você, acredite. Ele está te vendo e Ele também está te ouvindo. E aqui esse leproso agora ele vai de encontro com Cristo. O interessante é que a lepra na época era um problema grave.
Um problema grave por quê? Porque era denominado como um castigo de Deus a um pecador. A lepra não era simplesmente aquele tumor que dava na pele, que a pessoa ia se decompondo até a morte, mas toda doença superficial, uma mancha diferente que aparecia na pele de uma pessoa era declarado como lepra. Mas esta lepra, que é a pior de todas, que a pele começava a apodrecer, essa pessoa ela tinha que ser separada a um leprosário, ou seja, ela tinha que estar em um lugar em que ninguém teria contato com ela. Na cultura judaica, era interessante que um leproso, aonde ele fosse ali, era como que se ele contaminasse o local. Interessante que se ele fosse numa frutaria, por exemplo, e comprasse uma fruta, se os judeus, ou as pessoas que conheciam que ele era leproso, sabia que ele passou por ali, havia uma probabilidade muito grande daquele comerciante fechar a tua venda, porque ninguém mais ia querer comprar nada ali, porque ali passou um leproso. A lepra, ela faz o significado do pecado, o quão pecador que nós éramos, o quão, vamos dizer assim, afundados, como Davi vai dizer, num charco de lodo horrível, onde o Senhor foi e nos resgatou. Não diferente, Jesus Cristo, ele andava e ele era denominado e era chamado de Sadique. O que é isso? De Sadique é um justo, ele era um justo, ele era um servo de Deus. Jesus Cristo, ele era um mestre, né? Nicodemos reconhece isso no capítulo 3, lá em João, quando ele fala mestre. Ninguém pode fazer estas coisas se Deus não for com ele. Ele reconhece que Jesus era um mestre, ele reconhece que Deus era na vida de Cristo, e Cristo não poderia de maneira nenhuma, pela lei levítica, tocar em um leproso. Ele não podia de forma alguma ter contato com o leproso, nem este leproso poderia de forma alguma chegar até Jesus. Um fato é que Jesus usava as suas vestimentas e ele usava aqui 4 tiras. E essas tiras eram chamadas, né, nós conhecemos como tzitzit. O que significa isso? Mandamentos. Elas simbolizavam os mandamentos. São essas tiras que aquela mulher, né, com o fluxo de sangue, ela vai, ela toca. Quando a Bíblia diz que ela toca na orla dos mantos de Jesus, ela toca exatamente ali, onde que fazia a simbologia dos mandamentos, na palavra de Deus. E Jesus, como um justo, não poderia ter contato com esse leproso. Nem este leproso, sabendo da sua situação, não poderia ter contato com Jesus Cristo. Mas o que foi, então, que levou a esse encontro? O leproso reconheceu que Cristo curava e também reconheceu que Cristo era o Filho de Deus. Todas as vezes que você reconhecer que Cristo é o Filho de Deus e Ele tem poder para curar toda ferida da tua alma, toda impureza, acredite, nós vamos ter força sobrenatural para vencer e sobressair contra o pecado. Você vai ver que no versículo 12 em que nós lemos, ele diz: Senhor, se quiseres, bem podes me limpar. Ele sabia que não dependia dele, mas a fé dele cooperaria para que Cristo, com a compaixão que ele veio para a terra, curasse. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele diz, quero ser limpo. E ele purifica. É interessante que ele purifica aquele leproso. Exatamente um dia, quando nós não estávamos na presença, no caminho de Deus, nós andávamos assim como esse leproso, né? Completamente incapacitado, indebilitado, com problemas, dificuldades, não conseguíamos deixar as concupiscências na carne, mas graças a Deus um dia, quando Ele enviou o Teu Filho para nos salvar, Ele veio de encontro com as nossas vidas e nos purificou. Nós temos então no versículo 12 o pedido do leproso, mesmo ele sabendo que ele não poderia se aproximar de Jesus, ele creu. E ele foi mesmo assim sabendo da sua necessidade. Meu irmão, você sabe o que você precisa, você sabe aquilo que você deseja e a situação que você está. Basta você se disponibilizar e ir até a Cristo. E acredite, a Bíblia vai dizer que todos aqueles que vão até a Cristo, de maneira nenhuma Ele vos lançará fora. Independente da situação que você está vivendo, independente do problema que você está vivendo, se hoje você tomar uma posição e disser, eu vou até Cristo, e eu sei que Ele pode me purificar. E quando você chegar, Ele vai dizer assim, eu quero te purificar, seja limpo, porque todo o poder é dele, toda a honra e toda a glória. No versículo 13, para que o vídeo não venha a ser muito longo, a Bíblia vai dizer, e ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero ser limpo, e logo a lepra desapareceu. Não teve nenhuma dificuldade, nenhum problema. Nós, como seres humanos, dificultamos as coisas. Quando nós chegamos a Cristo, a Bíblia nos diz que Ele nos dá um novo coração. Né? A lepra, o pecado que nos rodeava, os problemas, as dificuldades, o quão ruim, né?
ira dentro de nós, ele vai de uma forma instantânea. Ele nos purifica, ele nos justifica. E depois o Espírito Santo, que ele põe para habitar de forma permanente em nós, ele vai trabalhando neste processo de regeneração. E isso é poderoso. Então você vai ver que a resposta de Jesus a uma pergunta de um leproso é: quero ser limpo. E no versículo 14 vai dizendo: e ordenou-lhe que a ninguém dissesse. Mas olha o que Jesus diz ao leproso: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Ele tinha que se apresentar diante do sacerdote e oferecer uma oferta. E o sacerdote ia ali fazer um check-up nele para ver que se verdadeiramente ele foi curado, ele foi sarado da lepra. E se o sacerdote aprovasse, ele poderia andar normalmente em meio ao povo. Entenda que Jesus, ele estava andando conforme a lei. Você vai ver que na cruz do Calvário, quando ele derrama o teu sangue, nós entramos na dispensação da graça. Mas Jesus veio ainda no tempo da lei. Então aí fica aquela pergunta: mas se Jesus estava no tempo da lei, o porquê ele tocou então em um leproso? Porque Jesus ele veio mostrando o que os olhos do homem não conseguiam entender na época: o amor. O que ele vem dizendo que o amor, ele supera todas as coisas. E é o que Cristo vem nos mostrar. Ou seja, ele não quebrou a lei, mas ele mostrou que o amor, quando ele colocou a mão naquele leproso, é superior à lei. A lei dizia: não toca. O amor diz: toca, ora, cura. E foi o que Jesus fez, curou aquele leproso. Por quê? Porque ele é amor. E foi isso que ele veio trazendo com tanta graça, com tanta glória, que os fariseus e os doutores da época, não entendendo, o levaram à cruz, né, para que ele morresse, mas com um plano de Deus que agradou Moeiro, para que você estivesse aí, para que eu também pudesse estar aqui glorificando e adorando o nome do Senhor. Então nós temos no versículo 14, Jesus mandando o leproso ir exatamente até o sacerdote, oferecer uma oferta. Isso é interessante. Jesus agora estava mostrando que ele não estava descumprindo a lei como muitos acreditavam que ele estava fazendo. Não, ele estava apenas mostrando que o amor de Deus ele abunda para a transformação do pecador. No versículo 15, porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Né? A sua fama se propagava, as pessoas se ajuntavam para ouvir, para serem curados pelas suas enfermidades, porque Jesus ele ia realizando milagre, a multidão ia aumentando, as pessoas queriam conhecer mais sobre ele, alguns iam, né, como hoje, vai à igreja só para receber milagre e vai embora, mas Jesus também formou discípulos pela sua palavra. Observe isso, que multidão sempre vai ter, mas os discípulos sempre serão poucos, que você venha a ser um discípulo de Jesus e não apenas mais um em meio à multidão. E no versículo 16, para que nós venhamos encerrar o vídeo e para que não fique muito longo e nós damos continuidade nas próximas gravações, vai dizer: porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Né? Aquilo que você faz no secreto, aquilo que você faz no momento em que ninguém está vendo, a oração com a porta do quarto fechada, tudo que você faz em oculto é o que vai se manifestar em você em meio à multidão. Jesus orava no deserto, Jesus subia ao monte, Jesus estava em plena comunhão com Deus, em pleno desenvolvimento, mesmo ele sendo o próprio Deus, ele era 100% homem, chamado de união hipostática. Então você vai ver que Jesus, como homem, ele mostrava exatamente o que você precisa fazer, nos retirar em lugares secretos para orar. E aquilo que nós pedimos ao Pai em oculto, Ele vai nos dar em meio a multidões, e Deus vai te usar em nome de Jesus para operar milagres, maravilhas, para transformar a tua casa. Mas você precisa entender, o maior destaque do homem não é em meio à multidão. O maior destaque do homem é com a porta fechada, orando, onde ele está em própria comunicação com Deus, onde ele está em pleno contato. E aquilo que você é em secreto é o que vai transparecer em você em público. Jesus, ele era um servo fiel. Jesus era aquele que ele não veio para ser servido, ele veio para servir.
Jesus não era aquele que veio para cobrar, não era aquele que veio para receber do povo, mas ele veio para dar, ele veio para doar. Jesus era o próprio amor, a própria palavra que está lá em João, no capítulo 1, nos primeiros versículos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, né, que é a palavra que dá o sentido e a ação a todas as coisas. Ele é a própria manifestação de Deus, a graça, a misericórdia, a longanimidade e a paciência, e o Cordeiro redentivo que nos trouxe a salvação. Então, o contato com Cristo desse leproso, quando ele saiu purificado. Você tem enfrentado lutas, tem enfrentado problemas, mas aprenda com este leproso. Não importa a situação que você está vivendo, e todo mundo está vendo essa situação, ainda que às vezes você não esteja vendo. Chegue até a Cristo, se aproxime até a Jesus Cristo. E eu creio, em nome de Jesus, que quando você sair e voltar para a tua casa, eu não estou falando para sair da presença de Jesus Cristo, mas quando você tiver contato, você vai receber do Espírito Santo, e o Espírito Santo é esta purificação na tua vida, aonde todos vão olhar para você e vão dizer: outrora ele não era aquele que ninguém dava valor, outrora ele não era aquele que não tinha nenhuma capacidade, outrora ele não era aquele que todos olhavam e diziam: vai morrer, vai ser preso, outrora ele não era aquele que era viciado e não conseguia deixar os desejos da carne. Todos vão olhar e vão se espantar, porque todo aquele que aproxima de Jesus e reconhece Ele na vida, verdadeiramente sai transformado pela palavra de Deus. E assim, eu quero agradecer a sua participação. Fique com essa palavra, né, o leproso. Eu quero no próximo vídeo estar trazendo para você a cura de um paralítico também, que vai nos trazer um ensinamento profundo, né? Como o nosso tempo ele é curto, quero aqui poder estar explanando melhor para que você venha entender e compreender a poderosa palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.